aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drake Tutoriais. E hoje vamos iniciar nosso curso de Microsoft Office 365 Excel. Exatamente, você que não sabe utilizar o Excel e está precisando, seja para trabalhos ou até mesmo para estudos, vamos iniciar o curso hoje. Primeiramente, lembrando que eu estou utilizando o Microsoft Office 365 na versão de 2024, beleza? Então vamos lá, abrir aqui o Excel. Primeira coisa a se fazer é, o Excel, ele é um programa de planilhas, ou seja, seria para poder eu criar planilhas para gerenciar lista de compras, gerenciar projetos, enfim, uma infinidade de possibilidades. Então vamos aqui iniciar só o básico para entender como é que funciona a interface. Vou clicar aqui ó, em pasta de trabalho em branco, que seria uma nova planilha. E é o seguinte pessoal, o Excel ele é formado por linhas e colunas. Novamente, vou dar aqui os para vocês verem, as colunas são essas aqui na vertical, linhas na horizontal, obviamente. Mas perceba que as colunas, elas têm nomes, porque elas são definidas por letras. Ou seja, coluna A, B, C, D, E e aí em diante. E aí pessoal, ele vai até o Z. Quando chega no Z, ele vai repetir com duas letras, ou seja, AA, AB, AC, até ZZ. Quando chegar em ZZ, vai ser AAA, AAB e assim por diante. Ou seja, ela vai ao todo, se eu for aqui, ó, até o XFD. Tá aqui, ó, XFD. Então vou voltar. E aí, pessoal, as linhas são formadas por números. Então, linha 1, 2, 3, nada de tão difícil, né? Obviamente pergunta, Drake, é infinito? Assim, não vou dizer que é infinito porque o computador tem um limite de processamento que ele consegue chegar. Mas se eu segurar Ctrl e apertar para baixo, ele vai até o número 1.048.576. Então você pode criar uma lista, no caso uma planilha, com mais de 1 milhão de linhas. Então você vai criar, vai passar 10 anos e não vai terminar de fazer uma lista. Enfim, voltando. E aí pessoal, entendendo que ele é formado por colunas com letras e linhas com números, eu posso fazer a interseção das linhas e colunas, que seriam esses quadradinhos que nós chamamos de célula. Novamente, a interseção da coluna com a linha, que seria esse quadrado, nós chamamos de célula. E aí pessoal, é o seguinte, cada célula também tem um nome. Assim como as colunas têm nomes e as linhas têm nomes, as células também têm nomes. Ou seja, a primeira célula nós chamamos de A1, porque está na coluna A, linha 1. Ah, essa aqui qual é? Ela está na coluna C, linha 3, então nós chamamos de C3. Toda célula começa com a coluna e depois a linha. Por incrível que pareça, ele é o contrário de matriz. Se você estudou no ensino médio ou até na faculdade sobre matriz, você vai saber que nós chamamos primeiramente a linha e depois coluna, mas aqui no Excel é diferente, primeiro a coluna e depois a linha, é o contrário. Mas enfim, continuando. Pessoal, já que eu entendi o nome das células, o que é que eu posso fazer aqui? Vamos fazer uma lista simples de compras. Digamos que eu quero fazer uma lista aqui com o nome aqui, ó, na A1. Produto. E aí eu vou aqui no B1 colocar QTD, ou seja, quantidade, QTD. E aí C vou colocar valor. E aqui vou colocar, digamos, total. E é o seguinte, eu vou fazer uma lista de compras de quanto eu tenho que comprar. Aí digamos que vou comprar arroz, vou comprar maçã, vou colocar macarrão, vou colocar feijão e para terminar só açúcar. Pronto. E aí pessoal, olha só. Aqui eu vou colocar a quantidade que eu vou comprar. Eu vou definir aqui, digamos, sei lá, 10 kg de arroz, sei lá, aqui digamos que vai ser 5 maçãs, 3 pacotes de macarrão, 4 de feijão, porque o feijão tá caro, e 2 de açúcar. Pronto, tá aqui. Aí digamos que o valor de cada uma eu vou definir também, porque eu já sei o valor de cada uma. Então digamos que o arroz, ele tá 8,50. Digamos que o valor individual da maçã tá 40 centavos, então 0,40. E aí digamos que o macarrão tá, sei lá, 2,50. O feijão tá 9,90. E o açúcar tá, sei lá, 3,20. Pronto, tá aqui. Aí pessoal, eu defini aqui os valores individuais. E aí eu poderia fazer o total. Mas antes disso, vamos personalizar nossa lista. No caso, a nossa planilha. Vamos lá. Primeiramente, eu vou clicar e segurar aqui do produto em diante, ó. Aqui, ó. Desta maneira. Pronto.
Feito isso, pessoal, eu poderia colocar uma borda, porque olha só, se fosse imprimir isso aqui, ó, vamos visualizar a impressão. Eu vou em arquivo e imprimir. Perceba que, por mais que lá na planilha ele esteja separando direitinho com linhas, colunas, com os traçados, aqui na impressão não tem nada separando. Não tem nenhuma linha e nenhum traçado. Então como é que eu faço para na impressão ficar esses traçados? Então vou colocar aqui, ó, para voltar. E aí, pessoal, eu vou selecionar de produto em diante até aqui, ó. E aí eu posso vir aqui, ó, onde tem aqui a fonte, tamanho da fonte, cor da fonte. Eu posso vir aqui nesse quadradinho aqui, ó, tá vendo, ó, borda inferior. Vou clicar na setinha de borda inferior. E aí eu posso colocar aqui, ó, todas as bordas. E aí sim, pessoal, percebe que agora o traçado ficou mais visível. Antes estava meio cinza, agora tá visível. Então se eu for visualizar aqui, ó, a impressão, agora sim, ele está exibindo direitinho o traçado da minha lista. Então agora eu vou voltar e olha só, pessoal, agora que eu fiz isso aqui, eu poderia personalizar mais ainda. Por exemplo, eu poderia aqui, ó, selecionar todo, aqui novamente, selecionar todo. Aí eu poderia colocar a cor que eu quero, eu vou colocar vermelho na cor da fonte, igual como é o Word. Posso colocar negrito, posso mudar o tipo de fonte. Enfim, pessoal, posso personalizar várias coisas, até o tamanho da fonte aqui para, digamos, 14. Pronto, coloquei 14. Só que olha só, olha que interessante. Se eu colocar a fonte aqui, digamos, 16, perceba que ele vai cortar o nome produto. E aí, Drake, como é que eu faço para ajeitar isso aqui, porque tá cortando? Olha só. Se eu colocar o mouse entre o A e o B, tá aqui ó, entre o A e o B, o mouse, ou no caso o cursor, ele vai ficar com o símbolo de duas setinhas, para a esquerda e para a direita. Então eu posso segurar e arrastar para o lado para assim eu aumentar ou diminuir o tamanho que eu quero da minha coluna. Então, feito isso, agora sim eu coloquei no tamanho que eu queria. Então, pessoal, aumentei e diminuí. Olha só que legal. A mesma coisa vale, no caso, para a linha. Eu posso colocar aqui o mouse entre 1 e o 2, que eu posso aumentar o tamanho da linha como eu quero. Para ficar melhor, pessoal, você poderia clicar duas vezes, que aí vai colocar no tamanho certo, sem ser de mais nem de menos. Exemplo aqui, ó. Se eu colocar demais aqui, ó, vai ficar muito grande. Então eu poderia clicar entre o A e o B. Pronto! E aí ele colocou no tamanho certo, dependendo para o tamanho do texto que eu coloquei aqui. Então agora vamos lá. Feito isso, já que eu personalizei aqui a cor da fonte, eu poderia selecionar aqui essa primeira linha e mudar também o cor de fundo, no caso o cor de preenchimento. E aí eu posso clicar aqui e colocar, digamos, cinza. Pronto, ficou cinza. Que interessante. Não sei se combinou muito, mas eu posso agora fazer o seguinte, eu posso mudar aqui a cor da fonte para branco. Ficou interessante agora. E aí, pessoal, feito isso, vamos agora para o básico do cálculo. Ou seja, o Excel não é só para você digitar os valores e fazer uma listazinha bonitinha. Você pode fazer várias coisas. Por exemplo, o principal que o pessoal utiliza no Excel seria os cálculos. Então, se você é ruim de matemática, sinto muito, mas o Excel é pura matemática. Então, vamos lá. Agora que eu tenho aqui uma lista de produtos com quantidades e valores, eu quero saber quanto é que eu vou gastar se eu comprar, digamos, 10 sacos de arroz a 8,50. Então, pessoal, eu poderia fazer de cabeça, sei lá, 10 vezes 8,5, sei lá, de cabeça eu não sou bom, mas seria 85 no caso, né? Seria 85, foi fácil. E aí, pessoal, o que é que eu poderia fazer no Excel? Para não ter que fazer um por um, eu poderia vir aqui e digitar igual. Pessoal, quando você coloca igual em qualquer célula, quer dizer que você vai iniciar uma fórmula, ou seja, um cálculo. E aí, pessoal, para eu fazer isso aqui, eu poderia digitar igual 10 vezes 8,5. Se eu apertar Enter, pessoal, lembrando que vezes é asterisco, viu, no Excel, e até em outras coisas de computador, o vezes sempre vai ser asterisco. Então 10 asterisco 8,5, se eu apertar Enter, olha só que legal! O Excel transformou aquele cálculo, ou seja, aquela fórmula, já no resultado, que seria 85. Mas, obviamente, se eu colocar em cima, aqui ó, aqui nessa barra, ele vai colocar a barra de fórmula, ou seja,
a barra que vai definir o que realmente está escrito aqui, entendeu? Então, por mais que aqui seja escrito 85, eu posso ver aqui em cima qual é a fórmula que eu digitei para dar este resultado. Mas pessoal, se eu fizer isso aqui vai estar errado, porque o correto não seria eu digitar a fórmula com os números que estão aqui, mas sim com o local da célula que está aquele valor. Como assim, Drac? Não estou entendendo. Vamos lá. Ao invés de eu digitar 10 vezes 8,5, que é o que está aqui, eu vou digitar o local onde está o 10. Onde é que está o 10? Nós aprendemos que o 10 ele está no B2, porque está na coluna B, linha 2. Então, vou digitar B2 e olha só, quando eu digito B2, automaticamente ele vai selecionar aqui, ó, para eu saber onde é que está o B2. E aí, pessoal, agora onde é que está o 8,5? Ele está no C2, porque está na coluna C, linha 2. Então, eu vou colocar asterisco, que é vezes C2. E aí, olha só que interessante. Nesta fórmula, eu estou aqui multiplicando B2 com C2, ou seja, B2 vezes C2, que é a mesma coisa que 10 vezes 8,5. E agora, se eu apertar Enter, ele deu o resultado certo. Só que aí você vai me perguntar, Drac, qual é a diferença de eu ter que fazer isso aqui ou ter que fazer 10,85, ou não, 10,8,5, que seria a mesma coisa e eu acho mais fácil? Pessoal, é porque, olha só a diferença. Eu vou aqui colocar o total com as células. E aqui do lado vou colocar a fórmula utilizando os valores. Ou seja, 10 vezes 8,5. Pronto. Tá aqui. Aí, pessoal, olha só a diferença. Aqui embaixo, eu poderia fazer a mesma coisa. Ou seja, utilizar a fórmula igual. Onde é que tá o 5 e o 0,4? Ele tá no B3, ó. B3 vezes C3. Ou seja, eu multipliquei 5 vezes 0,4, aí Enter, olha só, deu 2, beleza. Aí se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, igual 5 vezes 0,4, ele vai dar a mesma coisa, 2. Aí, Drac, qual a diferença? Calma que eu vou chegar lá. E aí, pessoal, só pra terminar aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Igual, aí no caso aqui, onde é que tá o 3 no macarrão? B4, então B4 vezes C4, tá aqui, ó, multipliquei, Enter. E aqui, mesma coisa, seria igual 3 vezes 2,5. E aí, pessoal, eu poderia fazer isso aqui até a lista acabar. Só que aí, digamos que a minha lista tenha 30 produtos, por exemplo. E aí eu passar 30 vezes fazendo a mesma fórmula, ia dar muito trabalho. Então, o que eu poderia fazer? Eu vou apagar esses aqui. Eu poderia fazer apenas o primeiro. E aí perceba que quando eu seleciono uma fórmula, ou até qualquer número aqui, ó, ele vai ter esse quadradinho aqui no cantinho inferior direito da célula. E aí eu poderia aqui, ó, quando colocar o cursor em cima, ele vai ficar com o símbolo de mais preto, uma cruz preta. E aí é só clicar, segurar e arrastar para baixo dessa forma aqui, ó, que automaticamente ele faz o resultado. Olha só que legal, pessoal. Isso aqui facilita e muito a vida da pessoa. Porque eu não vou ter que digitar uma lista de 30 produtos, por exemplo, digitar fórmula por fórmula até o final. E olha só, se eu colocar aqui, ó, a seleção no segundo resultado, aqui vai ser B3 vezes C3. Beleza. E aí se eu colocar aqui embaixo, no terceiro resultado, vai ser B4 vezes C4. O de baixo, B5 vezes C5. Então a ideia vai ser a mesma, só que ele fez sozinho pra mim. E aí que vamos voltar ao que eu tinha falado. Qual é a diferença de eu fazer pela célula ou fazer digitando os valores? É porque se eu for arrastar agora aqui, ó, olha só a diferença. Ele deu tudo 85. Enquanto que aqui deu certo. Por quê? Porque ao invés de pegar a célula e ele entender que eu quero arrastar a célula, todos os resultados aqui da fórmula vão ser 10 vezes 8,5. Embaixo, 10 vezes 8,5. E o de baixo, 10 vezes 8,5. É por isso que jamais, de forma alguma, quando você for digitar uma fórmula, você pegar o valor que está escrito. Tem que ser o valor, no caso, da célula, ou seja, o local onde está a célula. Então seria, como eu falei, B2 vezes C2.
Tá aí, pessoal, este é o básico do Excel. Na próxima vez, nós vamos aprender a fazer coisas mais mirabolantes, só que ainda sendo básico. Então tá aí, qualquer dúvida, mande nos comentários. Se você gostou desse vídeo, gostei aqui embaixo. E é claro, para acompanhar mais vídeos como este e outros diversos vídeos relacionados à tecnologia, é só se inscrever no canal Drake Tutoriais. Vejo você no próximo vídeo, até a próxima e falou!